A ONU Mulheres e a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, estão se reunindo durante a Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia, com o objetivo de celebrar respeito e igualdade. As duas entidades também estão enfatizando habilidades e conquistas das equipes, jogadoras e promover a igualdade de gênero no futebol, assim como prevenir o abuso e a discriminação dentro e fora do campo. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Noelle Silveira Canuti, que é diretora de futebol feminino da Ferroviária. Noelle, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Boa tarde, né, gente? Tudo bem? Prazer é meu falar com vocês. Aproveitando, né, esse momento de futebol feminino, a Copa do Mundo, ela sempre vem e traz uma força muito grande, né? Muito mais exposição, muito mais visibilidade. Então a gente tem que aproveitar esses momentos aí para falar mais sobre a nossa modalidade tão querida que é o futebol feminino. Pois é, e ela vem no momento onde a discussão sobre respeito e igualdade de gênero ganha mais força no meio da sociedade de forma geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma ampla. E nesse sentido, a Ferroviária tem um trabalho já há um longo tempo com o futebol feminino. Queria te ouvir como que é esse pioneirismo de vocês aí, como que é tratada essa questão e os desafios que vocês passaram e ainda enfrentam, porque a gente sabe que falar de futebol feminino no Brasil não é fácil por conta do machismo, da misoginia, mas vocês têm um trabalho aí que tem que ser aplaudido. Queria te ouvir sobre essa questão. Primeiramente, eu acho que é sempre válido ressaltar que o futebol feminino em Araraquara, né, e posteriormente na Ferroviária começaram em 2001. Então, dito isso, já é um sinônimo, né, de pioneirismo, pensando que fez muito antes da obrigatoriedade e sempre foi escalando em evoluções para que tomasse a dimensão e continue, né, competindo com grandes equipes que entraram aí a partir dessas obrigatoriedades que a FIFA impôs para que os clubes fizessem a categoria feminina, né? Então esse é um ponto que é importante ressaltar. E aí, falando também até em cargos de liderança, que eu acho que é sempre importante pontuar, né? Na Ferroviária, desde 2016, tem uma mulher, no final de 2016, tem uma mulher como gestora. Então, nesses cargos de liderança, na gestão, né, em coordenação, tivemos a Lorena, quando foi a nossa primeira gestora, depois a Carol, que hoje está no Bahia, e depois da Carol eu entro como gestora do projeto. E isso é importante ressaltar porque, de fato, né, o futebol feminino está evoluindo, mas nem sempre as mulheres têm esses espaços para ter esses cargos de liderança. E, além disso, a gente também tem mulheres na comissão técnica, na categoria principal feminina. Desde 2019, a gente tem uma mulher exercendo o cargo de técnica, né? Então, esse cargo máximo de liderança ali dentro de campo também é uma mulher que segue. E além disso, né, mais para frente aí vocês vão ver uma novidade que nós vamos apresentar, que também é outro sinal de pioneirismo pensando em mulheres. Então agora é um breve spoiler, mas depois vocês vão estar acompanhando. Além de categoria de base, a gente sempre propiciar que essas mulheres estejam atuando, né, porque é isso, a gente quer trazer igualdade, quer trazer muita coisa, mas se não, primeiro, não abrirmos as portas para que essas mulheres tenham a oportunidade de mostrar o quão qualificadas e tenham a competência para estar à frente seja no cargo de técnica, seja no cargo de preparadora física, enfim, todos os cargos. Nós temos pessoas qualificadas, mas precisamos colocá-las para trabalhar. Então, a Ferroviária, nesse sentido, também é pioneira e é um trabalho que vem fazendo aí ao longo dos anos. E não à toa que a gente consegue ter técnicas, né? A primeira técnica mulher a conquistar um título de campeonato brasileiro foi da Ferroviária, né? Foi a Tatiele Silveira. Depois a Lindsay, como a primeira técnica mulher a conquistar um título de Libertadores. Então, isso não é à toa, né? Temos pessoas capacitadas, mas precisamos oportunizar. Então, nesse sentido, eu falo assim com grande entusiasmo e alegria poder falar que a Ferroviária abre portas aí e tem dado o máximo possível para que nós, mulheres, sejamos protagonistas em nossas áreas.
E aí, aproveitando que você está falando desse protagonismo, desse lugar de decisão, nesse âmbito do campeonato, do futebol, da realização do esporte em si, eu queria te escutar sobre a nossa seleção brasileira de futebol feminino lá na Copa nesse momento. O que eu tenho visto, não sou especialista em futebol, por isso até te pergunto, muitas das jogadoras que estão lá nesse momento, é a primeira Copa em que elas participam. Nós temos figuras aí icônicas do nosso futebol, como a Marta. Formiga já se aposentou, né? Não está nessa Copa como jogadora. Mas o que você pode trazer dessa seleção da treinadora Pia, que está num espaço de decisão importante ali, né? De ser uma mulher. Queria ouvir sua análise. Eu primeiro fico muito feliz com a maneira como a seleção chega para essa Copa do Mundo, né? Até a estreia mostrou o quanto o futebol brasileiro evoluiu, né? As jogadoras, a nível de competição nacional, nós evoluímos muito, e a nível de atletas que foram jogar fora, que retornaram aí para jogar a Copa do Mundo, elas evoluíram demais. A velocidade do jogo, o entendimento técnico-tático melhorou absurdamente, né? E isso é importante porque a gente está tendo mais competições, seja na base, e uma qualidade melhor de competição na categoria principal. Então é isso que a gente precisa, não é só pensar na Copa do Mundo quando ocorrer, não, é pensar lá atrás até, né, e construindo até chegar à Copa do Mundo. Então, eu acho que a Pia, juntamente com toda a comissão técnica, e também falando da parte de gestão, né, Ana Lorena Marchi, que trabalhou aqui na Ferroviária, ela é a supervisora de seleções, e ela está à frente de toda essa questão de organização, e eu acho que qualificaram muito toda a questão de comissão técnica. Até aproveito para respaldar essa questão de ter mais mulheres na própria comissão, né? Essa delegação que foi mais de 50% é mulher que está na comissão técnica da seleção. Isso é importantíssimo falar, né? Eu acho que não temos que dizer. E o conhecimento que a Pia traz também aqui para nós, eu acho que ela enriqueceu e traz alguns conceitos que são importantes e que evoluiu e contribuiu. E as atletas compraram essa ideia, né? As atletas confiam na Pia. E aí a gente tem um misto de gerações, né? A gente tem atletas, como você falou, a Marta, né, que é super experiente e traz toda essa bagagem para contribuir, não necessariamente vai ser titular ou vai entrar, mas ela tem toda uma bagagem e um respeito que as atletas carregam muito por ela. E no contraponto também tem jogadoras que fizeram parte aí do ciclo de seleções sub-17, sub-20 e agora estão atuando na categoria principal. Então a gente consegue trabalhar com um misto de atletas de gerações e que vai contribuindo para essa transição, porque é isso, não basta a gente pensar só no hoje, né? Então, vamos ter ali Marta, tivemos Cristiane, tivemos Formiga, mas o que a gente está construindo para as próximas Copas? Então a gente já começa a trazer essa questão de integração e também sempre ressalto a questão da Aline Gomes, né? Ela esteve no período que a nossa atleta, ela fez 18 anos agora em julho, ela fez parte ali da preparação, ela foi suplente, agora ela já retornou ao Brasil, já está aqui descansando, mas ela fez parte desse processo. Isso é muito rico, né? Quando uma atleta de 18 anos que participou de um Mundial no ano passado, sub-17, depois no mesmo ano participou de um sub-20 e agora estava ali naquele processo na última convocação ali, né, de preparação para a Copa. Então isso é muito rico para essas atletas que estão no caminho de construção e para as atletas também que estão começando a jogar hoje, né? Eu acho que tem todo esse boom que a gente está tendo e que bom, mas a gente está tendo mais competições de base e isso vai fazer com que as meninas cada vez compitam mais, né? Estejam cada vez mais ali em atividade e aí conforme elas vão escalando em progressão nos seus clubes, e competindo, elas vão chegar extremamente preparadas para uma próxima Copa do Mundo. E eu acho que isso a Pia bate muito, e a própria Ana Lorena, elas batem muito nessa preocupação de termos uma categoria sub-15, ter uma sub-17, ter uma sub-20 e ter a principal. A gente está pensando no futuro e eu acho que a Pia, com toda essa bagagem, trouxe isso além da competitividade, que hoje eu acho que a nossa seleção é o ano que está mais preparada para uma Copa do Mundo. Nutti, te ouvindo, me traz recordações das pioneiras no futebol feminino e na seleção brasileira, que as primeiras seleções femininas de futebol
usavam uniformes da seleção masculina. Então, todo o processo de desbravamento, de construção, de luta, que foi chegando até agora, e eu lembro das antecessoras. Eu lembro da Formiga, que já se aposentou, eu lembro da Ceci, que foi uma pioneira para que hoje nós tenhamos uma seleção com jogadoras talentosas. Aí veio a Marta, veio a Cristiane. Mas aí eu queria perguntar para você, para além disso, né, o futuro com as novas promessas, a revelação. Eu sei que a Ferroviária tem um trabalho já na base muito forte, mas como é que está essa questão do trabalho na base do futebol feminino aqui no Brasil? Bom, conforme os anos, né, estão passando e o entendimento de federação e confederação, eles estão alinhados de que precisamos ter competições de base para que aí a gente construa um futuro, né, de atletas e competições cada vez melhor. Nesse sentido, a gente tem, e falando interno no estado de São Paulo, né, nós somos muito privilegiados, até a palavra, de estar inserido no estado de São Paulo, porque é onde tem mais competição. Por exemplo, esse ano nós tivemos uma competição sub-12. Então, hoje a gente tem uma categoria sub-12, as meninas começam a jogar desde cedo e vão conseguindo trilhar dentro desse processo de formação. Elas não queimam etapa, como era antes ali com as pioneiras, né? Então, nesse sentido, as meninas começam a trilhar o desenvolvimento delas desde cedo. Então, a gente tem um número de competições muito maior. Hoje a gente tem competições na categoria sub-12, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-20. Esse é o segundo ano que a gente tem competição sub-20, por exemplo. Antes era uma outra categoria. A gente vai ter 3 competições. A gente vai ter o brasileiro, um campeonato paulista, jogaremos, vai ter 4 na verdade, vai ter uma copinha, né, no formato do masculino, só que mais enxuta, do feminino, e a Brasil Ladies Cup, que também vai ter a categoria sub-20. Então, nesse contexto, a gente vai ter 4 competições para essa categoria sub-20 que antes não existia. Então, elas tinham que, por vezes, passar por um processo que não fazia sentido. Elas começavam a jogar com 16 anos. Né, na categoria principal. Então, o quão difícil é isso, né, ao longo do tempo. E aí, nesse sentido, como a gente tem mais competições, os clubes também estão investindo. Hoje a gente tem aqui no estado de São Paulo a Ferroviária, o São Paulo, o Corinthians, que está investindo cada vez mais, o Flamengo está investindo muito, o Grêmio Internacional, o Atlético Mineiro. Então, a gente tem diversos clubes olhando para essa questão de categoria de base, de formação, até porque, se pensarmos a quantidade de times que hoje tem jogando, disputando, a quantidade de competições que temos, se não formarmos essas atletas, lá na frente a gente não vai ter atleta suficiente para estar disputando, né? Então, e isso acarreta em várias outras coisas no ecossistema aí de indústria de futebol. Então, hoje está muito melhor, eu acho que cada vez mais vai crescer e a gente está num caminho de transformação, até muda um pouco de contexto, mas a gente está num caminho de transformação que onde o futebol feminino ele vai caminhar para o mesmo do masculino. Então, a gente vai ter transações, vai ter tudo todos esses aspectos, todo esse sistema do futebol masculino, ele vai vir para o feminino também. Então, se não formarmos, vai ficar cada vez mais difícil para os clubes até ser autossustentável, né? Então, acho que tudo isso vai agregar muito e as atletas cada vez vão ter mais condições e o futebol cada vez vai ter uma qualidade melhor, um produto melhor aí para propor, né? Já que o futebol é um entretenimento e a gente tem que entender isso e lidar com o futebol feminino dessa forma também. Não é coitado, é uma profissão que nós temos e temos que entregar cada vez melhor. E é o que a gente espera, com certeza, que essa Copa do Mundo, que acontece agora na Austrália e Nova Zelândia, também efervesça isso cada vez mais rápido e que seja um caminho aí de cada vez mais mulheres, meninas e toda a estrutura cresça e se fortifique. Então, conversamos com Noelle Silveira Anucci, que é diretora de futebol feminino da Ferroviária. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT de hoje. Obrigada, Ana. Obrigada, Cosmo. Foi um prazer estar falando aqui um pouquinho com vocês. Abraço. Um abraço.